E Helena, falando aí a respeito da dívida, né, algo importante que você traz também, a gente viu na semana passada o FMI fazer uma projeção aí de que a trajetória dívida PIB no Brasil está no movimento de piora, né? Essa trajetória já vem piorando e deve piorar ainda mais, chegando a 99% em 2029, se nada for feito. Claro que é diferente a contabilidade do FMI e do Banco Central, né? O FMI considera também os títulos do Tesouro, o Banco Central não, mas mesmo assim é uma luz amarela que se acende. Como que você viu essa divulgação, esse estudo, esse número divulgado pelo FMI e o quanto você acredita que ele vai ajudar o governo eu diria se ligar, usando um termo muito popular aí, a se ligar nesse ponto e tentar fazer alguma coisa para não deixar que essa trajetória piore tanto e que essa relação dívida-PIB fique tão ruim assim como a gente tem visto. O número do FMI, como você colocou, ele é um pouco maior do que o número do mercado, né? Se você vê a projeção da Focus, por exemplo, porque ele inclui tesouro, mas independente do número final, a trajetória é a mesma, tá? A trajetória que o mercado projeta, que o Banco Central divulga, não chega a 99, chega a 89, que seja, 90%, mas a trajetória é a mesma, uma trajetória crescente e subindo bem. Por que a gente tem essas dívidas subindo tanto? Porque a gente tem um expansionismo fiscal muito grande no Brasil, porque a gente está com juros elevados, e juros elevados atrapalham muito a trajetória da dívida pública. Então, a gente precisa, basicamente, trabalhar com esses dois fatores. E eles se conversam muito bem, né? A gente tem juros elevados, claro que tem a parte da inflação de demanda, que a gente comentou aqui no início do programa, mas tem também a parte das expectativas que o Banco Central, enquanto ele não consegue ver essas expectativas indo para baixo, ele vai ter que subir juros, que é o que está acontecendo agora nesse momento no Brasil. O que levaria essas expectativas para baixo? Acho que já está bem claro para todo mundo que as expectativas estão desancoradas até 2028, que é um horizonte absurdamente longo para expectativas de inflação, justamente por conta dessa percepção de que o fiscal não vai melhorar. Então, me parece que a solução, tanto da trajetória da dívida, quanto a solução para as expectativas, que aí sim permitiria que o Banco Central começasse a cortar os juros e começasse a sinalizar esse movimento, passa pelo fiscal. Então, passa pelo que o governo manda de mensagem para o mercado, para as empresas, para a economia de maneira geral, do que ele vai fazer com gastos públicos. E aí, vale muito mais o discurso e a sinalização, num primeiro momento, para depois a gente ver isso em números. Porque o que a gente está vendo em números hoje, o governo tem gerado superávit primário nos últimos meses, isso está ficando claro. Mas a sinalização daqui para frente é muito ruim. A sinalização que a gente vê, inclusive, do Poder Executivo, é de que não tem uma preocupação tão grande em se cortar gastos. Se daqui para frente a sinalização for outra, a gente está, como o ministro falou hoje, a gente entende que isso é um problema crítico, a gente entende que tem que ter um debate honesto com a sociedade sobre isso, e aí algumas medidas vão ser tomadas para que isso aconteça, eu não tenho dúvida que essas expectativas caem. Só que para isso o governo tem que ter credibilidade, ele tem que trazer para si, conquistar essa credibilidade para conseguir fazer com que as expectativas dos agentes desacelerem. E aí, se as expectativas caem, o Banco Central pode cortar juros, porque a gente tem, de fato, um horizonte de inflação ruim ainda daqui a 12 meses, mas depois ela tende a cair, né? A gente tem aquela defasagem, tudo aquilo que o próprio Galípolo falou hoje também. Então, se a gente tem uma sinalização certa do governo que se concretiza via medidas, essas expectativas caem, o Banco Central consegue cortar juros, a gente tem corte de gastos, e aí sim a trajetória da dívida muda de sentido. Mas não é nada disso que parece que está acontecendo por lá.